Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum. Vamos analisar hoje se o Garrincha é realmente tudo aquilo que sempre falaram dele. Iremos verificar a sua forma de jogar e fazer aí uma avaliação de o quanto ele era bom para a sua posição, através de algumas notas e levando em consideração os principais fundamentos necessários para jogar na posição em que ele jogava. Como quase todo mundo deve saber, o Garrincha era um ponta direita e começou a jogar futebol em 1953 no Botafogo. Diferente de hoje em dia, onde a maioria dos pontas jogam com o pé trocado, né? Por exemplo, o ponta direito geralmente chuta melhor com a perna esquerda e o ponta esquerda melhor com a perna direita. Mas na época ali, dos anos 60, 70, pensava-se que era melhor o ponta direito, por exemplo, ser um destro ou o esquerdo ser um canhoto, até porque o objetivo era levar até a linha de fundo e cruzar. Ou então entrar na área também, dar um passe para trás ou até finalizar. E naquela época também tinham mais atacantes dentro da área, então o cruzamento era mais esperado pelos pontas, né? E aqui eu pontuo o que para mim seriam os principais fundamentos para um jogador da posição de ponta, que seria a condução de bola, a velocidade, o chute, o drible e também o passe. E é isso que a gente vai avaliar aqui. Eu procurei assistir jogos completos aí do Garrincha, tanto pelo Botafogo como pela seleção brasileira, porque só ver melhores momentos é fácil, né? A gente sempre vai achar aí só o drible, só o gol bonito, mas também tem erros, né? E alguns problemas, alguns vícios que às vezes atrapalham até o time que algum jogador pode ter. Vamos começar então com o controle de bola do Mané. Ele que tinha um controle de bola excepcional, ele gostava de ter a bola sempre mais próxima de si, como a gente pode ver nesses lances. A bola está sempre perto do pé, ele não adianta muitas bolas, mas em alguns campos muito ruins ele fazia essa jogada onde adiantava bastante a bola através de sua velocidade. E quando chegava até as pontas, é claro que ele, para superar o marcador, passava aí dessa forma. Então, com isso, ele conseguia executar dribles tanto em espaços pequenos, como também tendo bastante espaço para jogar. Então, nesse quesito aí, pelo tanto que a gente consegue ver aí da habilidade do Garrincha e do quanto ele sabia controlar a bola com muita facilidade, né? Ó, dificilmente saía de perto dele. E eu acredito que a nota é 10, né? É um jogador que tinha um ótimo controle de bola. Então, para a função dele era muito importante, né? Agora vamos falar sobre a velocidade, o que é primordial para um ponta, até porque tem que chegar até a linha de fundo e superar os laterais, que geralmente também são velozes. E Garrincha foi primeiramente escalado aí como ponta justamente por ser veloz, né? Uma das principais características dele quando rapaz. Como a gente vê aí, as arrancadas que o Garrincha dava eram ótimas, ó, como ele superava os defensores na base da velocidade, ó, passava, além de driblar, é claro, ele contava também com sua boa velocidade para superá-los. E o engraçado é que ele fazia essa aceleração e ao mesmo tempo conseguia pausar a jogada com o controle da bola, né? O que fazia os defensores não ter recursos e ficarem para trás. A sua velocidade, é claro que era ótima, mas como a gente sabe, na época tinha Juninho Botelho, como a gente vê nessas imagens, que era um jogador mais veloz que Garrincha, ia ser titular em qualquer seleção do mundo, só não era no Brasil, né? Também na mesma época tinha outros jogadores velozes no mundo que eu levo em consideração aí, por exemplo, o Jorge Best era um, olha só como ele superava rapidamente os defensores. Então eu acredito que o Garrincha era excelente no quesito, né, velocidade, mas não excepcional. Tinha jogadores melhores que ele nesse quesito, mas ele talvez nem precisasse. Ele tinha velocidade suficiente já para se dar bem como um ponta, e é óbvio que se deu. Ele levar a sua principal característica não era tanto a velocidade, e sim o drible e também a condução de bola, como a gente já viu aqui. Mas ele também não deixava de ser um velocista. Então eu vou dar uma nota 9 para ele no quesito velocidade. Então agora a gente vai para o chute do Mané. O Mané que tinha um chute extremamente forte, muito potente e também certeiro. Geralmente ele batia com essa parte externa do pé, né, que é a parte do peito do pé, e com força, mas também sabia colocar, como a gente está vendo nesse gol aí, ó, que ele fez na Copa. Foi um chute mais colocado. Mas seu principal estilo de chute era realmente assim, ó, um chute seco e forte com o peito do pé. Ele também era um exímio cobrador de faltas, como a gente está vendo nesses gols. Olha só essa que porrada, né? Muito forte. Mas como a gente viu, era mais um estilo de chute com força nas faltas e não tão colocado. Ele também era muito bom cobrador de escanteios e até de cobranças também de falta para levantar a bola para a área. Outro aspecto muito importante é que o Mané chutava muito bem com a perna esquerda. E na época parece que esses jogadores treinavam mais esse tipo de fundamento do que hoje em dia, que a gente vê jogadores aí que tem alto nível, o melhor do mundo, que é o Messi, não tem uma perna direita boa, né?
e outros tantos que a gente já vê por aí. E antigamente, na época do Garrincha, dificilmente um jogador chutava bem só com uma perna, geralmente chutava muito bem com as duas. E o Mané não é diferente, né? Como a gente viu, ele fazia muitos gols com a perna esquerda, então era um jogador completo no quesito chute. E esse chute de canhota é uma arma também para o Garrincha, né? Já que todo mundo sabia que ele gostava de levar a bola para o final do campo, né, com a direita, e fazer o cruzamento ou buscar o chute. Então, muitas vezes ele cortava para o meio e fazia esse chute com a esquerda, que também tinha uma grande potência. E para finalizar também, a sua finalização era muito boa. Ele era um jogador que cara a cara com o goleiro era muito frio, né? E fazia inúmeros gols dessa forma. Então não tem como ser uma nota diferente. Vai ser 10 aí pro Mané. Agora o quesito drible, que eu acho que todo mundo já sabe que nota terá, né? Talvez na história não tivesse um outro jogador que driblasse tão bem quanto o Garrincha. Conseguia dar toques na bola muito rápido, com o jogo acelerado ainda, né? Que destruía os marcadores, né? E fazia essa jogada com o corpo. Ele fazia o drible com o quadril e o ombro praticamente, né? Simulando ir para frente e voltando. Isso quebrava a marcação. Olha só como ele faz isso com uma facilidade absurda. Era a marca registrada dele, ó, essa puxada. Então, quando ele puxava a bola, ele fazia o mesmo movimento que quando ele ameaçava, que era um espetáculo, né? O drible para ele não era uma forma de passar o adversário, era uma arte. Esse lance mesmo para mim é espetáculo. Os caras botam um batalhão de jogadores para marcar ele, eram 4 pelo menos ali naquele canto, ó, e sempre permaneciam. E ele dava um jeito de passar ainda pelos caras. Uma coisa incrível mesmo. Sem falar que ele criou muitos dribles, né? Inovou, trouxe para o futebol dribles que não existiam. Se tivesse como dar mais que 10, com certeza eu daria aqui. Então, como a nota máxima é 10, será 10, mas 10 com uma estrelinha, então. E como era o passe do Mané? Nesse quesito eu também coloco a visão de jogo, cruzamentos e lançamentos, que não deixam de ser passes, né? Então o Garrincha é um jogador que às vezes não passava tanta bola, mas quando passava era um passe bem objetivo e bem simples, que ele fazia exatamente isso. Trazia para o linha de fundo, cruzava. Também dava alguns passes diferentes, como esse até de trivela que ele deu ali. Buscava também em alguns momentos enfiadas de bola, como a gente está vendo aqui, e também cruzamentos. E o seu cruzamento era realmente excelente, olha, perfeito, né? Com a força, né? E também a colocada, né? Muito boa. Então o passe do Garrincha, em geral, era um bom passe. Ele tinha um cruzamento muito bom, tá? Também o passe dele curto era simples e efetivo. Dificilmente errava, arriscava um ou outro passe diferente. Mas o jogo também não exigia muito dele passes que exigiam tanta visão de jogo, por exemplo. Como, vamos dizer aí na época, Bob Charlton era um ótimo jogador nesse quesito, Didi então nem se fala, e até Puskás, né? Mas eram jogadores que jogavam um pouco mais centralizados. Então eles tinham um objetivo maior dentro de campo de encontrar seus companheiros livres. Então naturalmente o jogo exigia deles esse tipo de passe, e já o Garrincha que ficava na ponta nem tanto. Então o Garrincha tinha um ótimo passe, mas numa visão de jogo não dá para ter tanta noção se a visão de jogo dele era tão boa. E todos esses jogos que eu vi dele completos, eu não vi nenhum passe assim que, nossa, que passe, sabe? Cruzamentos eu vi ótimos, mas passe assim de visão de jogo, de lançamento também, eu não vi nenhum assim muito preciso. Então a minha nota aí pro passe do Garrincha é 9. E dessa forma a gente fecha aí então o Garrincha com um jogador de média 9.6 foi o que deu, né? São 3,10 e 2,9. Alguns outros aspectos que a gente precisa dizer aqui como os pontos fortes aqui do Garrincha é que ele sabia usar muito bem o corpo, apesar de ter 1,69 só de altura, não era um tipo de jogador que os zagueiros conseguiam tirar a bola fácil dele no corpo também. É claro que no drible ele ganhava de todo mundo praticamente, mas quando precisava usar o corpo ele era forte, tá? Um jogador que sabia proteger bem a bola também. E além disso, tendo 1,69 de altura, olha só o tempo de bola que ele tinha. Um jogador que tinha ótima impulsão, olha só esse pulo que ele dá aqui, e fez já gols de cabeça, né, importantíssimos, até em Copa do Mundo, ganhando de zagueiros bem mais altos que ele, né? Além disso, ele tinha uma força psicológica absurda, porque mesmo com problemas fora de campo, com seus vícios, né? Ou dependendo do tamanho da partida, que muito jogador fica com medo, daquele frio na barriga, nem dorme, para ele era só mais um jogo, mais uma pelada. Então era importantíssimo ter um jogador como ele, né? Que dá essa resposta, né? Dentro de campo e mantém a calma, mantém a frieza e segue as ordens do treinador com precisão. E pontos fracos, será que o Mané tinha? O que eu encontrei de ponto fraco mesmo dele era isso. Ó. Ele às vezes deixava de dar um passe para um companheiro que estava próximo para sempre tentar o drible. E muitas vezes isso ocasionava aí em um contra-ataque do adversário, que podia dificultar o time. E é claro que o ponto fraco principal dele foi
o problema aí com o vício, né? Ele fumava, ele bebia, ele também não se cuidava muito, né? Não tinha uma alimentação tão boa, o que o futebol na época também não exigia tanto isso. O preparo físico era importante, né? E jogadores que investiam nisso, tanto no cuidado dentro como fora de campo, como por exemplo o Pelé, claro que vai ser sempre o mais citado, era um atleta espetacular, um jogador espetacular e também uma pessoa que queria muito ser o melhor e foi. O Mané tinha um talento absurdo, mas não cuidava muito da saúde. Tanto é que se a gente parar para ver, o Garrincha teve o seu auge aí na Copa de 62 e ali ele foi o cara, né? Decidiu, até porque o Pelé tinha se machucado e a seleção precisou muito dele. E depois disso ele meio que relaxou. Fato é que em 63, um ano depois da conquista aí, da seleção brasileira, onde o Garrincha brilhou, ele começou a ter problemas físicos no Botafogo e acabou até no final da temporada tornando-se um reserva. Acabou entrando em conflito aí e anos depois acabou saindo do Botafogo. E após sair do Botafogo ele não rendeu mais em lugar nenhum, não foi mais chamado para a seleção, porque não tinha mais nível para isso. Não jogou bem nem no Bangu, nem no Corinthians, nem. Pô, jogou mais ou menos ali no Júnior de Barranquilla, que era um futebol com nível bem mais baixo, mas não conseguiu mais ser o jogador de sempre. E, poxa, ele tinha 30 anos, galera. Foi uma carreira curta, né? De 53 foi onde ele estreou. Ele basicamente jogou muito até 63. Depois disso, ele não foi mais o mesmo. E alguém pode ser comparado ao Garrincha? Então, ele é um jogador incomparável, na minha opinião. Ele não tem ninguém que faz as mesmas coisas que ele, que conseguiu inventar coisas, inventar tantos dribles, né? Um jeito de jogar muito característico como ele. E também acho que não vai existir daqui para frente, né? Porque o futebol evolui demais e principalmente fisicamente. Mas talvez tenha alguns jogadores que tenham alguns recursos parecidos. O Robin, para mim, é um jogador que consegue fazer essa aceleração e ao mesmo tempo driblar em velocidade, né? Coisa que o Garrincha conseguia fazer, que é muito difícil. A gente tem também, é claro, o Neymar, né, que sabe fazer muito bem aquele jogo de corpo parecido, como a gente pode ver. Ele consegue fazer aquele jogo com o quadril e com o ombro que o Garrincha fazia, parar na frente do jogador, sem falar também na ousadia dele, é claro, né? Ele abusa bastante dos dribles e tem esse tipo de jogo parecido. E mais pelo posicionamento, eu acho que o Serge Gnabry, jogador alemão que joga no Bayern, faz esse estilo de jogo, né? Quando leva principalmente a bola para a direita, e quando ele jogava mais como ponta direita, hoje ele joga mais na esquerda. E também esse jeito dele de conseguir chutar bem com as duas pernas, quando traz para a esquerda, é um chute potente também, né? E se o Garrincha jogasse hoje? Eu acho que ele seria genial como foi. Talvez a parte física dele seria mais exigida aí pelos técnicos, obviamente. E não sei se ele se deslumbraria de repente com tanto dinheiro, com acesso, né, a mais coisas, né? Por exemplo, ele tinha problemas com vício, então pode ser que hoje em dia fosse ainda pior nesse quesito para ele. Mas tecnicamente eu acho que ele poderia até jogar como um camisa 10 de repente. Não há jogadores hoje no meio de campo com o talento que ele tinha. Então, talvez nem só se destacaria como um ponta, mas talvez em qualquer outra posição, principalmente no meio de campo. Eu acho que ele teria menos liberdade também para fazer aqueles dribles que ele fazia, e ele também sofreria mais faltas, a meu ver. Seriam faltas com mais intensidade, mas com menos deslealdade, né? Na época não tinha tanta punição, por exemplo, como hoje. Então, o pessoal batia mesmo e não estava nem aí. E óbvio que o Garrincha, o Pelé, esses jogadores apanhavam demais. Assim como hoje os jogadores apanham, mas são faltas mais leves, só para derrubar, geralmente não é nada tão agressivo. Na época o negócio era bem pesado, não tinha tanta aplicação de punições depois de jogos, ou até de propriamente cartões também. Na época não tinha uma definição legal ainda para suspensão. O próprio Garrincha foi expulso aí na Copa do Mundo e acabou jogando a final de 62, sendo que ele foi expulso na semifinal. Então, porque né, tinha um julgamento e por aí vai, não tinha uma suspensão legal. Então, hoje em dia, ele poderia abusar um pouco mais do drible e não seria tão agredido, digamos, né? Mas tomaria muitas faltas. Então, galera, vocês concordam aqui com o que eu falei no vídeo sobre Garrincha? Vocês acham que esses atributos, essas notas que eu dei, né, para os atributos dele foram corretas? Não deixem de comentar aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo e se acharam legal esse formato de vídeo, coloquem aí na descrição se tem algum outro jogador que vocês querem que eu faça essa avaliação. Algum outro craque aí do passado que a gente não viu tanto jogar, mas eu vou conseguir ver aqui e fazer uma avaliação e até de repente assemelhar aí com algum jogador da atualidade. Se inscrevam no canal aí para me ajudar também. Curtam esse vídeo. Muito obrigado pela atenção, amigos, e um abraço.